Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria nós estarmos hoje aqui juntos nesta aula a respeito de São Filipe Neri. Nós comemoramos os 500 anos de nascimento de São Filipe Neri no dia de amanhã, dia 21 de julho. E já em Roma hoje fizeram celebrações e amanhã, né, em Florença, Firenze, na Itália, nós vamos ter as celebrações dos 500 anos de nascimento deste talvez dos mais famosos filhos daquela cidade. Na verdade, São Filipe Neri não nasceu exatamente em Firenze, nasceu em San Piero Gattolini, um pequeno povoado perto de Firenze, mas seja como for, ele cresceu naquela cidade. E vermos um pouco a grandeza, né, de São Filipe Neri. Eu acho que todo mundo já assistiu aquele filme famoso, né, Preferisco il Paradiso, que retrata São Filipe Neri de uma forma tão simpática, de uma forma tão extraordinária. Aquele filme corresponde à verdade histórica a respeito de São Filipe Neri? Resposta: sim e não. Ou seja, sim, porque o filme é uma forma de expressar para as pessoas, até mesmo pessoas que não são católicas, uma imagem de São Filipe Neri que corresponde à verdade, embora ali nós que somos católicos podemos acrescentar muitas outras coisas àquele filme. Ou seja, o filme ele é feito um pouco como um produto mercadológico, ou seja, é para mostrar a figura do santo, até mesmo para aqueles que não creem, como realmente um personagem extraordinário. Só que nós católicos cremos, não é? E muito mais coisas. Então, na realidade, o filme falta, né? Ali, se nós pudéssemos falar daquele filme Preferisco il Paradiso, nós poderíamos dizer assim, ele retrata de forma bastante feliz e simpática a personalidade de São Filipe Neri, que era realmente um santo muito bem-humorado, simpático, né? Como é apresentado ali no filme, tanto que desde criança o apelido dele era Pippo Buono, né? Filippo, né? Apelido de Filipe, Pippo Buono, né? O Filipinho bom. E ele, então, de fato, tinha aquela personalidade alegre, bem-humorado, etc. Mas existe algo que o filme não retrata e que é o lado mais importante, o lado da fé de São Filipe Neri, que fez dele um grande místico. Vejam, aqui que está a grande dificuldade nas biografias que se fazem a respeito dos santos ultimamente. Ou seja, se tenta tirar da vida do santo aquilo que pode parecer uma dificuldade para o homem moderno. Ou seja, já que o homem moderno não acredita em milagres, então eles vão lá, secam a vida do santo, tiram todos os milagres, para não aparecer muito milagre. Já que o mundo moderno não acredita na vida mística, então eles vão lá e tiram todas as coisas místicas e termina apresentando o santo um pouco assim como aquilo que o mundo moderno admira num santo, ou seja, um operador social, um sujeito que fez o bem social. Então, aquela ideia do São Filipe Neri, que trabalhava na periferia de Roma e que cuidou dos meninos de rua. Isso corresponde à verdade, mas é um pouco uma caricatura, porque falta muita coisa. Então vamos apresentar alguns dados para você ter uma visão mais ampla, né, de São Filipe Neri. Bom, a primeira coisa, São Filipe Neri nasceu em Florença. Na cidade de Florença, naquela época, nós estamos vivendo aqui, gente, um período em que a igreja foi atingida por uma mentalidade muito mundana, uma mentalidade pagã.
Essa mentalidade pagã, nós vamos falar a respeito dela nas últimas aulas que nós fizermos do nosso curso de História da Igreja Medieval. Como é que surgiu essa coisa chamada humanismo, renascimento italiano? Na verdade, foi um renascimento do paganismo. Quais são as causas daquilo, etc. A gente vai estudar tudo isso. Mas aqui, para nós, o que interessa é que nós estamos em Florença. Na Florença, onde os poderes políticos, né, da Itália mostraram-se poderes também muito corrompidos. E o próprio Papa, que era um poder político na época, também se corrompeu em muitas coisas. Então, nós temos, por exemplo, o caso, né, clamoroso do Papa Alexandre VI, que foi um Papa que teve muitos filhos, etc. Era um homem que certamente não tinha vocação para o sacerdócio e terminou sendo Papa. Por quê? Porque o Papa era, na realidade, um cargo político. Bom, naquela época de Alexandre VI, surgiu um personagem, um frade dominicano, não é? Lá na cidade de São Filipe Neri, chamado Savonarola. E Savonarola, ele fazia discursos e pregações inflamadas contra a devassidão de Alexandre VI e também o poder dos Medici, uma família, né, de Florença, que dominava a cidade, mas dominava a cidade com muito poucas virtudes, digamos assim. O fato é que Savonarola foi condenado e então houve uma mudança política em Florença. A família de Filipe Neri era do partido, vamos usar essa palavra, de Savonarola. E São Filipe Neri sempre admirou Savonarola. É importante a gente entender que faz parte da formação de São Filipe Neri, não é? Fez parte da sua formação toda essa herança dominicana. Os dominicanos de Florença influenciaram enormemente São Filipe Neri, Savonarola influenciou enormemente, embora a personalidade de Savonarola e de São Filipe Neri sejam tão distintas e tão diferentes, radicalmente diferentes. São Filipe Neri, no seu método pastoral, mais tarde, ele não vai optar por fazer discursos inflamados e contestatários e denúncias, como fazia Savonarola. Ele vai escolher um caminho mais brando, um caminho da doçura, mas com o mesmo rigor espiritual, porque ele, na verdade, não vai usar, como usou Savonarola, a pregação. Ele vai usar, na verdade, a confissão como meio de mudança e de transformação espiritual. Então, é importante nós sabermos isso. São Filipe Neri, com toda a bondade dele, ele admirava enormemente, né, uma figura tão contestada historicamente como era o Savonarola. E, inclusive, ele tinha, num quarto dele, né, já mais ancião, um quadro de Savonarola em que ele mandou pintar uma auréola, porque ele considerava Savonarola um santo. Né? Pois bem, é uma coisa interessante. Por que é importante dizer isto? Porque é isso que explica a saída de São Filipe Neri de Florença. Ele saiu, não é? Aí os dados históricos desta época são um pouco contraditórios, porque no processo de canonização, quando os parentes de Filipe Neri foram lá testemunhar essa fase da vida dele, há um pouco de contradições com relação às datas. Né? E aí os historiadores precisam um pouco ainda investigar para saber exatamente. Mas provavelmente o que aconteceu é o seguinte: São Filipe Neri sai de lá como jovem, não é? Com seus 16 para 17 anos de idade, e talvez um pouco mais velho, alguns dizem de 18 para 19, e vai para a região de Nápoles, ou seja, o sul de Roma, não vai para Roma diretamente. Né? No filme Preferisco ir Paradiso, eles resumem as coisas e São Filipe Neri já aparece logo no início do filme já como padre. Ele já é padre. Não era assim. Não foi isso que aconteceu. Ele foi como leigo, né? Como um jovem,
para a região de Monte Cassino, onde havia lá os beneditinos, e ali a influência dos beneditinos foi também uma influência importante para a espiritualidade de São Filipe Neri, e foi ali que ele se decidiu, né? Digamos assim, ali que aconteceu a conversão de São Filipe Neri, se aqui a gente pode chamar assim de conversão, no sentido de se decidir, de entrar, largar tudo para se entregar a Deus. Ele foi para aquela região ali de Monte Cassino, em San Germano, para cuidar dos negócios de um parente, porque ali ele tinha uma possibilidade de fazer dinheiro, de administrar, né, os bens. Mas ele renuncia a isso tudo e decide ir para Roma. E vai para Roma como peregrino. E chega a Roma com seus 18 para 19 anos de idade, ainda como leigo. E é importante nós entendermos que São Filipe Neri, como leigo, começou toda uma vida de oração, uma vida de verdadeiro eremita em muitos aspectos, não é? Porque ele apreciava muito a vida de oração, apreciava as caminhadas. Foi ele que, nesta época, começou, não é? Aquele hábito que ele depois vai levar para a sua vida mais tarde, da peregrinação das 7 basílicas, né? As famosas 7 basílicas que ele valorizava muito. Eram as 4 basílicas de São Pedro, São Paulo, São João d'Atrão e Santa Maria Maior, né? As 4 grandes basílicas, e ele acrescentou Santa Cruz em Jerusalém, né? As catacumbas de São Sebastião e a Basílica de São Lourenço. Então, essas 7 basílicas ele fazia as peregrinações, gostava muito de ir para esses lugares santos e ali rezar. Mas um lugar preferido de São Filipe Neri eram as catacumbas de São Sebastião, que eram as únicas catacumbas naquela época que podiam ser visitadas, que eram acessíveis, né? E ele então, naquele lugar dos primeiros cristãos, passava ali dias de retiro, jejuns e uma vida ascética muito intensa, não é? Como leigo tudo isso, tá? Então ele vivia como um leigo, um penitente, etc, etc. Nesta época, como leigo, não é? Em Roma, ele morava na casa de uma família. O filme Preferido do Paradiso mostra essa casa onde ele tinha um quartinho lá, uma corda na qual ele pendurava as suas roupas, e ele então educou os 2 filhos desta família, que no filme é um menino e uma menina. Mas na vida real eram 2 meninos e os 2 depois se tornaram padres, né? Mas você sabe como é. Filme no século XXI tem que pôr mulher no meio, porque se São Filipe andava só educando rapazes, isso é sexismo, etc e tal, na realidade as coisas naquela época, estamos falando de 500 anos atrás, as sensibilidades eram bem diferentes de hoje. Mas como eu disse para você, o filme é uma tentativa de expressar para o mundo moderno um pouco a figura do nosso santo. Então a gente tem que olhar para aquele filme. Eu sempre olhei esse filme como uma coisa muito simpática, boa, bonita, mas que precisa ser complementada, né? Bom, São Filipe Neri então passou esses 10 primeiros anos como leigo, rezando muito. E ele, a sua vida inteira, teve esse lado recolhido, esse lado contemplativo, esse lado de muita oração, que é uma coisa que no filme quase não se nota. O próprio São Filipe Neri identificava a sua vida com os padres do deserto. Ou seja, uma vez perguntaram para ele quem eram os padres do deserto, etc e tal, ele disse, eram pessoas que viviam uma vida como a minha. Então, você compreende que é um lado da vida de São Filipe Neri que nem sempre a gente presta muita atenção, porque o filme não mostra isso. Mas é o grande místico Filipe Neri, místico, penitente. Não é evidente que nessa época ele fazia muito jejum, né? Comia muito pouco,
aplicava a si mesmo a disciplina, ou seja, se flagelava, etc., fazia penitências, essas caminhadas, vigílias de oração, etc. Era um homem realmente que tomou de assalto a vida espiritual, ou seja, o reino dos céus é dos violentos. E ele fez essa violência, né, para amar a Deus. E queria amar a Deus. Queria amar a Deus. E ele diz isso com muita clareza, um dos seus ditos, né, mais famosos. Estou aqui com a biografia do Paul Turks, que é um alemão, um oratoriano, que escreveu esse livro. Já está fora do prelo, mas é muito bom. Filippo Neri, Una gioia contagiosa. É da Città Nuova em italiano. O original é alemão, né? Mas ele, com toda a clareza, né, diz: colui che brama qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quegli non sa che cosa brama. Aquele que deseja alguma coisa que não seja Jesus Cristo, não sabe o que é que deseja. Colui che desidera qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quegli non sa che cosa desidera. Colui che lavora per qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quegli non sa per che cosa lavora. Então, aquele que anela por algo diferente de Jesus Cristo, não sabe o que anela. Aquele que deseja algo que não seja Jesus Cristo, não sabe o que deseja. E quem trabalha para alguma coisa que não seja Jesus Cristo, não sabe por que é que trabalha. Pronto, acabou. É esse radicalismo. Filipe Neri diz com toda clareza, quando você dá amor a uma criatura, você está tirando o amor de Deus. Então, você só pode amar as criaturas amando-as em Deus, ou seja, é o amor. E isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente não entende a figura de Filipe Neri, né? Todo o bem que Filipe Neri fez, ele fez um bem imenso socialmente, né? De cuidar dos doentes, que foi o início da sua vida ali como leigo, né? Ele tinha toda essa vida espiritual, mas ele também ajudava os doentes, os peregrinos que vieram a Roma por ocasião do Ano Santo, ajudando o padre Persiano Rosa, que era o seu confessor, né? Todo esse bem social que Filipe Neri fazia, ele fazia porque sabia que estava fazendo a Jesus Cristo. Os peregrinos que ele atendia porque sabia que era Jesus ali, né? Isso é uma coisa um pouco que se perde nas atividades sociais, não somente no mundo, mas até na própria igreja. Nós estamos correndo esse perigo de não enxergar Cristo na outra pessoa, né? Então, Filipe Neri tinha isso muito claro. Pois bem, nesta época, então, em que ele viveu uma vida de muita penitência, peregrinações, vida de oração, ajudava no hospital ali o seu confessor, padre Persiano Rosa, etc. Nessa época, no ano de 1544, quando Filipe Neri tinha quase 30 anos de idade, ainda leigo, ele teve uma experiência extraordinária na vigília de Pentecostes. Na vigília de Pentecostes, ele foi às catacumbas de São Sebastião e ali, rezando, ele recebeu uma efusão do Espírito Santo extraordinária. Depois, ele guardou esse segredo a sua vida inteira. As pessoas sabiam que havia alguma coisa de diferente no coração de São Filipe Neri, mas depois ele chegou a revelar esse segredo a umas 2 pessoas que depuseram no processo de canonização, e por isso que nós ficamos sabendo o que é que aconteceu, né, na vigília de Pentecostes de 1544. Filipe Neri viu uma bola de fogo, e essa bola de fogo entrou pela boca dele e começou a arder no seu coração, né? E o coração dele, então, isso nós sabemos depois pela autópsia que foi feita quando ele morreu, o coração dele aumentou de tamanho e, então, 2 costelas se deslocaram, né? Então, as pessoas sabiam que havia alguma coisa diferente no coração de São Filipe Neri, porque parecia que ele tinha uma espécie de tumor, né? Uma protuberância, uma saliência no lugar do coração, e muitas pessoas dizem, né, que quando ele se sentava numa cadeira ou começava a falar lá nas reuniões do oratório, etc. e tal,
ele, de alguma forma, ficava tão entusiasmado, etc., que o coração dele tremia de uma maneira que se sentia, quem sentava no mesmo banco que ele, sentia o banco trepidar, a sala um pouco tremia, era uma coisa assim, espantosa, né? Bom, esse é o grande místico, Felipe Neri. Ele não queria ser padre, mas, por quê? Por humildade. Claro que ele seria celibatário, claro que ele iria se entregar a Cristo a vida inteira, mas o sacerdócio parecia grande demais para ele. Mas aí, o padre Persiano Rosa, o confessor dele, o obrigou por obediência, digamos assim, né? Disse que ele devia aceitar o sacerdócio, e ele depois, quando aceitou o sacerdócio, então, deu o passo e foi ordenado padre. Vejam, então nós estamos falando aqui de uma vida, né, em que ele já ficou muitos anos como leigo, atuando, não é? Já no filme lá, Preferisco do Paradiso, ele já começa como sacerdote. Bom, como sacerdote, ele continuou a sua ação em hospitais, etc., etc., mas ele começou numa igrejinha perto de Piazza Farnese, lá em Roma, uma igrejinha chamada San Girolamo della Carità, que é uma igreja que tradicionalmente teria sido a casa de Santa Paula, uma das mulheres que foi convertida ou era dirigida espiritual de São Jerônimo, né? Girolamo, São Jerônimo. Jerônimo, o que traduziu a Vulgata, né? Então, ali o São Felipe Neri começou a ter reuniões de espiritualidade. É o início dos famosos oratórios, não é? Uma coisa que o filme, eu acho que faz uma pequena traição de São Felipe Neri, que é como se São Felipe Neri fizesse o seu oratório somente para crianças, somente para meninos de rua. Isso não corresponde à verdade. Ou seja, lá se vê claramente que Felipe Neri encontra aquelas crianças abandonadas nas catacumbas de São Sebastião, etc. e tal, e que ele começa então a trabalhar com crianças. Não foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, quando ele se tornou padre, ele começou a fazer o oratório e convidava as pessoas, e as pessoas que vinham ao oratório, claro que tinha também o trabalho com crianças, mas eram, na sua maioria, adultos, né? Era um trabalho com adultos, onde ele tinha, nestes oratórios, um tempo de reflexão, de pregação, de oração. Era uma coisa muito séria. E é interessante que no filme isso não aparece, até parece um pouco como se São Felipe Neri fosse uma espécie de anti-intelectualista. Veja, é verdade que São Felipe Neri foi formado como sacerdote numa época em que não havia seminários. O seminário foi instituído pelo Concílio de Trento e São Felipe Neri foi contemporâneo, né, do Concílio de Trento. A gente entende que o filme ali ele tem que resumir as coisas, mas, porque, por exemplo, não daria para apresentar a vida de São Felipe Neri do jeito que foi. Durante o período de vida inteiro de São Felipe Neri, houve 15 papas. Imagina, se fosse um filme com 15 papas, um mudando um depois do outro, todo mundo ficaria perdido, né? São Felipe Neri viveu 80 anos, naquele período de 80 anos houve 15 papas. 2 deles duraram somente alguns dias, né? Então, é evidente, não dava para apresentar tudo, mas São Felipe Neri se preparou para o sacerdócio. Não se preparou no seminário, mas ele estudou um pouco de filosofia, um pouco de teologia, né? Teve aulas na Universidade de La Sapienza, teve aulas com os agostinianos e durante toda a sua vida, né? E isso é testemunho
um pouco dos padres do oratório que conviviam com ele. Durante toda a sua vida, ele teve em grande apreço Santo Tomás de Aquino e a Suma Teológica, não é? Ele lia constantemente a Suma Teológica. O filme apresenta um São Felipe Neri meio ignorantão, assim, que tá lá tentando explicar as coisas para a criança e nem as crianças entendem, e ele diz, eu também não entendo. Não é? Não é bem isso. Não corresponde à verdade. É claro que Felipe Neri não era um intelectual, não era como Santo Inácio de Loyola, que via no estudo um apostolado importantíssimo, mas o estudo fazia parte também, né, da vida de São Felipe Neri, tanto que o oratório, enquanto tal, no início da reunião havia sempre, depois de um período de oração, havia sempre uma chamada reflexão sobre o livro. E era sempre alguma coisa do Evangelho, ou algum livro que se estava lendo, etc, etc. Havia a realidade da reflexão, né? Então havia momentos sérios de oração, momentos de verdadeira reflexão, e depois, mais tarde, com a participação de compositores e músicos que começaram a se sentir atraídos, porque Felipe Neri ele atraiu ao redor de si nobres, artistas e também gente simples, né? Com compositores começaram a vir, começou a aparecer também a música no oratório. Então, Palestrina, por exemplo, era um dos discípulos de São Felipe Neri, né? Então, um dos grandíssimos compositores de peças barrocas, etc, etc. Tanto que ele mesmo fez um oratório, né, digamos assim, para adaptar a linguagem, dedicado a São Felipe Neri, né, como filho agradecido ao seu pai, né? Então, por exemplo, você pega uma missa de Papa Marcello de Palestrina, você vê aquela música sublime, né, que era o tipo de música que se apreciava no oratório de São Felipe Neri. É evidente que o filme Preferisco il Paradiso adapta aos gostos modernos. Se ele fizesse a trilha sonora do Preferisco il Paradiso com Palestrina, ninguém ia gostar. Ótimo, não quero aqui desprezar o trabalho de Monsenhor Marco Frisina e a trilha sonora, aquela música belíssima, Preferisco il Paradiso, etc, etc. Paradiso, paradiso, Preferisco il Paradiso. É belíssimo, a gente gosta de ouvir. Mas é um pouco baratear as coisas. São Felipe Neri era pobre, era humilde, era simples, sim, mas a arte também ao redor dele não é que fosse uma coisa assim tão simplória como o filme dá a entender, que ele está lá fazendo um coralzinho com crianças ignorantes. É um pouco uma caricatura, não é? Então, de fato, a música fazia parte do oratório, mas a música também era música de qualidade, não é? Então, São Felipe Neri, como esse grande homem místico, ele também se dedicava muito à confissão. Ele atendia as pessoas a qualquer hora do dia, da noite. Alguns dos seus penitentes sabiam até onde ele guardava a chave da casa para poderem entrar, e já batiam para poder se confessar a qualquer hora. E ele tinha o hábito de celebrar missa por volta do meio-dia, o que demonstra como a vida dele era uma vida de enorme penitência, porque para se comungar, celebrar missa meio-dia significava que você estava sem beber água, não é só sem comer, sem beber água desde a meia-noite, não é? Então imagina, você ficava ali a manhã inteira atendendo confissões, as pessoas, etc, etc, para celebrar por volta de meio-dia. A espiritualidade de Felipe Neri voltada para o sacramento da confissão e para a Eucaristia era uma coisa, né, admirável. E ele então tinha esse pessoal ao redor dele. Através da confissão ele ia
moldando os corações. As pessoas iam mudando, de tal forma que ele se tornou verdadeiramente aquilo que as pessoas chamam o apóstolo de Roma. Ou seja, nós tínhamos o quê? Uma Roma devassa, uma Roma que estava paganizada cada vez mais. Os padres da época de São Filipe Neri não usavam hábito eclesiástico, os padres de Roma seguiam a moda da corte, não é? Muitos não viviam o celibato e Filipe Neri começa a fazer parte deste movimento extraordinário de reforma da igreja. Claro que ele não foi o único, né? Havia também lá em Roma Santo Inácio de Loyola. Se você quiser aprofundar um pouco o relacionamento de Filipe Neri com Inácio de Loyola, existe um artigo que ficou bastante famoso do irmão do Karl Rahner, o padre Hugo Rahner, a respeito do relacionamento de São Filipe Neri e Santo Inácio de Loyola. O pessoal do site está colocando aí à disposição para você o link, né, tá lá, tem um site dos oratorianos onde tem toda a documentação, né, que vocês podem aprofundar. Uma dos documentos que estão lá é este artigo de Hugo Rahner a respeito de Santo Inácio e Filipe Neri. O filme Prefiro que Paradiso começa dizendo que São Filipe Neri foi para Roma para entrar na companhia de Jesus. Isso não corresponde bem à realidade. Pelas investigações que o Hugo Rahner fez, e olha que é um jesuíta que está falando, não é? Um oratoriano que fez essa investigação, me parece que São Filipe Neri, por humildade, mais tarde, quando já era mais velho, ele disse: eu quis entrar na companhia de Jesus, mas o padre Inácio de Loyola me rejeitou, né? Não me aceitou. Parece que isso não corresponde à verdade, isso foi mais humildade de São Filipe Neri, porque tudo indica que há uma fala de Santo Inácio de Loyola que diz que o padre Filipe Neri era como o sino no campanário de uma igreja. Ou seja, ele convida todos a entrar, mas ele mesmo não entra. Ou seja, parece que vários dos discípulos de Filipe Neri entraram na companhia de Jesus, mas o padre Filipe Neri mesmo não entrou. Quando Santo Inácio parece que já tinha morrido, não se sabe. Aqui os conflitos de datas, você encontra historiadores que dizem uma coisa, historiadores que dizem outra coisa. Quando o Santo Inácio já tinha morrido ou estava perto de morrer, Filipe Neri pensou em ir sim para as Índias. É verdade. Mas aí ele foi, rezou, etc. E parece que as coisas não foram nessa direção. Houve a importante contribuição de um monge cisterciense da abadia de Trefontane, para o qual São João apareceu a ele, falando qual era a vontade de Deus para São Filipe Neri, e então esse monge disse a São Filipe Neri que a tua Índia é Roma. Ou seja, você tem que ficar em Roma, é o que é a vontade de Deus, não é? Então, de fato, houve esse namoro entre Filipe Neri e a companhia de Jesus, mas Deus já logo revelou que aquele não era o caminho. Bom, Filipe Neri, então, começou a acolher homens que se identificavam com ele e esses homens foram sendo ordenados padres. O primeiro dele foi o famoso Cesare Baronio, não é? Quem foi Baronio? Depois ele se tornou cardeal, não é? Baronio, quando ele encontrou o padre Filipe Neri, já ficou, digamos assim, entusiasmado e totalmente cativado pela pessoa do padre Filipe Neri. E com o passar do tempo, ele se discerniu a sua vocação sacerdotal, foi ordenado padre e ali fez parte, né, desse início. Então há dois
famosos cardeais. Os dois são filhos de São Filipe Neri. Os dois têm o processo de beatificação iniciado. Um é o Barônio e o outro é Tarudi. Os dois aparecem no filme sem os nomes deles. Os dois aparecem de forma, assim, o personagem bem mudado, né? O Barônio, ele foi um filho de São Filipe que se tornou sacerdote, mas ele tinha uma tendência para fazer homilias, discursos, pregações um pouco negativas. Ele só falava do fim do mundo, falava do juízo, falava do inferno, falava da morte, falava dessas coisas. Filipe Neri notou essa tendência um pouco, digamos assim, sombria, né, do Barônio. E então, muito de forma sábia, a gente vê que é um dom espiritual, de forma sábia, disse ao Barônio que se dedicasse ao estudo da história da Igreja. Ele não gostou no início, mas o cardeal Barônio, o padre Barônio, né, começou a estudar a história da Igreja e ele então, durante 30 anos, no oratório, explicou a história da Igreja de tal forma que ele explicava a história da Igreja durante 4 anos e depois reiniciava o ciclo outra vez, né? Então, durante 30 anos ele foi, ensinou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, foi ensinando outra vez. E, finalmente, no final de tanto ensino, ele tinha então um material bastante sólido de pesquisa a respeito da história da Igreja, que foi o que deu origem aos chamados anales, né, da história eclesiástica de Cesare Baronio, que foi um marco importante na história da Igreja. Você se lembra que nós estamos na época do protestantismo, não é? Então, a Reforma Protestante tinha uma visão toda deturpada da história da Igreja. O cardeal Baronio, ao fazer a sua história da Igreja da forma correta, não é? Prestou um serviço enorme à Igreja. Foi ele quem escreveu a primeira versão do Martirológio e o texto base do chamado Martirológio Romano, que nós temos hoje, ainda hoje, é de Barônio, né? Reformado, claro, de 2001 foi reformado o texto, mas o texto básico é ainda aquele de Barônio. Então, vejam, esse grande homem que foi humilhado por São Filipe, que ensinou a ele a humildade desde o início. São Filipe indicou ao padre Barônio que ele fizesse 4 votos, não 3, 4. Voto de pobreza, obediência, castidade e humildade. Ele, quando ainda era leigo, né, ele se laureou in utroque iure, ou seja, no direito civil e no direito canônico, mandou uma carta para o pai, né, dizendo: papai, eu cumpri finalmente, né, a sua vontade e acabo de me graduar. O que ele não avisou para o pai é que ele já estava se encaminhando para o sacerdócio. E ele então, veja só, ainda leigo, aprendeu tanta humildade com São Filipe Neri que ele pegou o diploma dele, o diploma, né, de direito, e cortou em pedacinhos para fazer marca-página de livro. Esse episódio, digamos assim, é retratado lá no filme de outra forma, ou seja, já no fim, quando finalmente ele aprende a humildade, é que ele está lá cozinheiro e tira o diploma que estava na parede da cozinha e então começa a rabiscar para ensinar as crianças a ler e a escrever. É uma adaptação assim para tentar mostrar as coisas. Por quê? Porque, de fato, a história foi um pouco mais complexa do que isso. Então, Barônio aprendeu a humildade. E aprendeu a humildade porque o Filipe Neri, ele era realmente uma escola de humildade, aquele homem. Ele fazia muita questão da humildade.
A humildade para ele era a rainha das virtudes. E era muito importante ser humilde. Então, ele, todas as vezes que via que o Barônio precisava de alguma coisa, de alguma humilhação, fazia ele padecer humilhações. Padecer humilhações. Então, sei lá, uma vez ele mandou ele cantar um salmo penitencial durante um matrimônio, para ele passar vergonha. Né? Um salmo de penitência durante uma festa. Depois deu para ele uma moeda de grande valor, vamos supor que ele desse para ele uma nota de 100 reais e disse, vá lá comprar vinho, você vai fazer o seguinte, você vai lá para o sujeito que vende vinho, você vai provar de todos os vinhos que ele tem e depois que você terminar de provar todos os vinhos dele, você vai comprar só a menor medida de vinho e ainda vai pagar com a nota de 100 reais. Quer dizer, isso é a maior confusão. E de fato ele foi lá, fez isso. Quando o dono da loja viu que o absurdo que ele estava fazendo, mas escuta aqui, você está brincando na minha cara, né? E começou a brigar com ele, o humilhou tremendamente e ele então aprendeu. Né? Então, e outras coisas, né? Que o Barônio foi aprendendo a ser humilde. Este Cesare Barônio, aliás, é importante talvez o pessoal conhecer a vida dele, porque desta humildade do Cesare Barônio na escola da humildade de Filipe Neri, ele hoje é venerável e está num processo de beatificação. O Papa Paulo VI, comentando a vida do cardeal Barônio, ele diz assim, olha, o Barônio merecia ser beato só pelas humilhações que ele padeceu de São Filipe Neri, porque foi uma coisa assim extraordinária. Mas o Filipe Neri ele era duro assim porque ele via que a vaidade realmente era uma forma da pessoa se perder. Por exemplo, quando já no fim da vida de São Filipe Neri, o padre Barônio começou a ficar famoso no mundo inteiro pela venda dos livros de história eclesiástica, a cada volume que era publicado, São Filipe Neri passava uma penitência para ele. São Filipe não elogiava o trabalho dele e acrescentava uma penitência para ele ficar humilde e não ficar soberbo por causa daquele seu sucesso. Então vejam a grandeza. E Barônio aprendeu de fato. Depois que Filipe Neri morreu, o padre Barônio, né, foi feito cardeal. Mas, como o Papa sabia que ele era da escola de São Filipe Neri e nunca iria aceitar o título de cardeal, o Papa o obrigou a aceitar o cardinalato sob pena de excomunhão. E ele então aceitou o cardinalato. Depois, como cardeal, ele participou de 2 conclaves e quase foi eleito Papa nos 2 conclaves. Né? Os testemunhos que vêm de dentro do conclave é que quando ele começou a acumular votos e quase foi eleito, ele se desesperou no meio do conclave e começou a gritar, eu não quero ser Papa, eu não quero ser Papa, e começou a convencer as pessoas de não votar nele, fazendo campanha para outro, e não foi eleito uma vez, não foi eleito a segunda vez, mas os testemunhos que nós temos é que Barônio quase foi eleito Papa 2 vezes, né? E ele viveu, mesmo cardeal, viveu numa pobreza imensa no Vaticano, sempre aspirando e desejando retornar para sua pequena cela, seu pequeno quartinho em Santa Maria, em Vallicella, que é a Chiesa Nova, né, que São Filipe Neri havia montado. Bom, mas isso, aqui eu comecei a falar da vida do Barônio, mas é interessante vocês notarem essa escola de santidade de São Filipe Neri. E por que São Filipe Neri ensinava humildade para os outros? Porque ele vivia. Ele vivia. Ele, de fato, a humildade era muito importante. E ele fazia coisas estranhas, né?
para que as pessoas achassem que ele era louco. Por quê? Porque a sua fama de santidade se espalhou, porque os milagres começaram a acontecer. Quem quiser estudar a primeira, tem que ler italiano, né? Ler a primeira vida que foi escrita de São Filipe Neri, foi feita uma bela... A presidência do Conselho de Ministri da Itália fez uma reedição da primeira biografia de São Filipe Neri, La Vita di San Filippo Neri, escrita por Antonio Gallonio. Ainda hoje pode-se comprar. Se lê no italiano antigo, né? Mas foram feitas anotações bastante extensas nas notas de rodapé, anotações modernas, dizendo, essa informação que está aqui, ela corresponde àquilo que foi dito no processo lá por fulano de tal. Então ele é, digamos assim, uma edição crítica, né, dessa primeira biografia de São Filipe Neri, e vale muito a pena. E é impressionante a quantidade de milagres, né, que são narrados aqui nessa primeira biografia dele. Inclusive, os milagres são retratados, né, em incisões da época, desenhos, gravuras, etc. Mas as notas críticas dizem, isso daqui, de fato, no processo de canonização, foi atestado por fulano de tal, né? Então, assim, não é uma vida escrita sem fundamento, né? Então, os milagres foram milagres extraordinários, né? De fato, as coisas aconteciam. Ele tinha frequentes êxtases místicos. Por exemplo, um dos êxtases que ele teve, não é, foi quando ele estava sendo julgado no Santo Ofício, hoje Congregação da Doutrina da Fé, estava sendo julgado se as obras de Savonarola iam ser colocadas no índice dos livros proibidos ou não. Parece que foi durante o pontificado de Pio IV. Ele estava lá na igreja Santa Maria sopra Minerva, em Roma, que é a igreja dos dominicanos. Ele frequentava muitos dominicanos, ele tinha essa ligação com os dominicanos, e durante a oração eles estavam rezando, né, por essa questão de Savonarola, e entrou em êxtase, ficou com um rosto cheio de alegria, as pessoas o levaram, etc. E tal. Depois, quando ele saiu do êxtase, ele comunicou às pessoas: vamos dar graças a Deus pela nossa vitória. De fato, as obras do Savonarola não foram colocadas no índice, a não ser um ou outro sermão, que era um pouco mais, né, violento, mas não por causa do conteúdo herético, mas por causa da falta de moderação, né? E então, Filipe Neri tinha essa vida mística. Ele, quando rezava a liturgia das horas, sempre convidava uma pessoa para rezar junto com ele, porque senão ele entrava em êxtase e não conseguia se concentrar na liturgia das horas. Ele começava a rezar, entrava em êxtase e pronto, a liturgia das horas ficava para trás. Então, era um homem realmente místico, extraordinário, com uma profunda espiritualidade eucarística, não é? As missas, todo mundo diz que quem assistia uma missa de São Filipe Neri ficava tocado para o resto da vida, que aquilo lá era uma coisa admirável, uma coisa extraordinária. A forma dele celebrar a missa, inclusive a morte dele, ele morreu, né, depois de ter celebrado a solenidade de Corpus Christi. Então, para os devotos de São Filipe Neri, isso é muito marcante, o fato de que ele morreu na festa de Corpus Christi, porque a Eucaristia para ele realmente era muito importante, era tudo, né, para a espiritualidade dele. Dentro desse quadro, como é que foi depois a vida de São Filipe Neri no contexto eclesial? Bom, como eu disse, havia toda aquela coisa de que ele saiu de Florença por causa da perseguição ao partido de Savonarola. Quando ele chegou em Roma, ele começou a fazer o seu apostolado como padre, já era padre. Ele começou a fazer as suas peregrinações às 7 igrejas de Roma, às 7 basílicas. E ele fazia as peregrinações e aquilo foi juntando gente. Aquilo começou a juntar as pessoas. E é evidente que aquilo começou a chamar a atenção e não faltou quem então o denunciasse.
né? Então, um famoso cardeal, chamado cardeal Rosário, começou a investigá-lo. São Felipe Neri, perseguido por este cardeal, disse para os seus filhos espirituais, né? Esta perseguição não é contra vocês, meus filhos. Essa perseguição é para mim, para que eu seja humilde, e ela cessará quando Deus vir que os frutos que Ele determinou forem alcançados. Então é interessante o homem que sabe ler, né, nas perseguições um desígnio divino, uma providência. Por quê? Porque ele via que Deus queria a humildade dele. E ele, de fato, não somente humilhava lá o pobre do Barônio, não é? Mas ele também, né, soube se humilhar nas perseguições que ele viveu. Por exemplo, no durante o pontificado de São Pio V, é interessante, né, 2 santos. São Pio V não deu vida mansa para São Felipe Neri, não. E é interessante a gente notar isso, que nem sempre os santos se reconhecem muito como santos, né? Ou seja, essa coisa de São João 23 que perseguiu o Santo Padre Pio, né? E São Pio V teve uma certa perseguição durante o pontificado de Pio V de São Felipe Neri. E São Felipe Neri padeceu, né, tudo isso, mas ele via isso como uma coisa muito importante para a vida espiritual dele. Ele chorava, claro, sofria. Os filhos espirituais dele viam ele sofrendo, viam o quanto ele chorava, né? Mas tudo isso era muito importante para a purificação do próprio santo, né? Do próprio São Felipe Neri. E então essas coisas extraordinárias iam acontecendo. É interessante como Deus exalta, né, os humilhados. Quem se humilhar será exaltado. Então, tudo isso vai acontecendo, ele vai sendo perseguido, vai sendo humilhado e, ao mesmo tempo, começam então a aparecer os milagres, até se chegar, por exemplo, ao grande milagre da ressurreição do Paulo Máximo, né? Paulo Máximo era um menino que estava doente. São Felipe disse aos pais que quando ele se agravasse, já estava 2 meses doente, quando ele se agravasse, viesse chamá-lo, mas ele estava celebrando missa, o menino morreu enquanto o Felipe Neri celebrava a missa. Quando ele chega lá, estão aprontando o menino lá para o velório, e Felipe Neri, então, começa a chamá-lo, Paulo, Paulo, e ele então acorda da morte. Os parentes estão lá ao redor. São Felipe ouve a confissão dele, né, de um pecado que ele tinha deixado para trás, porque ele tinha recebido a unção dos enfermos e o sacramento da confissão antes de morrer, mas tinha deixado um pecado para trás. São Felipe vai, ouve o pecado dele e diz: e aí? Você quer ficar aqui ou você quer ir embora? Não, olha, eu vi lá no céu, minha mãe, a mãe dele já tinha falecido, minha irmã, que era religiosa, está tão lá no céu, lá está tão bom, lá está tão bonito, deixa eu ir. Então São Felipe Neri disse: tchau, vai com Deus, pronto, morreu outra vez. E tem testemunhas que estavam lá e viram essa cena, né? E atestaram no processo de beatificação de São Felipe Neri. Então, assim, coisas extraordinárias, um homem de dons sobrenaturais e de uma pureza de coração. Todas as pessoas que viviam com ele sabiam dessa sua pureza. Ele atestou para vários dos seus confidentes que ele sempre foi virgem, ele não caiu, né, em nenhum pecado sexual, mas o demônio o tentava nessa questão dos pecados sexuais, tanto que várias vezes mulheres cortesãs, digamos assim,
tentaram levar São Filipe Neri para o pecado e ele saía correndo, né? Ou seja, ele dizia que com relação ao pecado contra a pureza só vence quem é velhaco, ou seja, quem sai correndo, né? Então ele de fato venceu várias vezes essas tentações e essa grandeza do coração dele, de um coração puro, tão dominado pelo amor de Deus, pelo amor do Espírito Santo, que quando os penitentes dele tinham dificuldades com o pecado da castidade, isso é atestado por vários dos seus penitentes, vários dos seus filhos espirituais, ele pegava a cabeça do rapaz, colocava no peito. E o rapaz passava meses sem ter tentações sexuais, né? Com contato com o coração de São Filipe Neri. Então, essa maravilha, né, desse grande santo, um grande homem, um homem de Deus, um homem que para nós é uma inspiração. E neste ano, se você for a Roma, não é, e visitar os lugares de São Filipe Neri, aproveite porque o Papa Francisco deu a oportunidade das pessoas que forem visitar os lugares de São Filipe Neri de receberem indulgência plenária, né? Então, realmente é um motivo de grande alegria podermos celebrar os 500 anos do nascimento do grande Filipe Neri, do extraordinário Filipe Neri. E vejam só, quando ele foi canonizado, no mesmo ato de canonização, né, o Papa canonizou ele, Santa Teresa d'Ávila, que nasceu no mesmo ano que ele, e Santo Inácio de Loyola, que morou em Roma, contemporâneo dele, e depois 2 outros santos. O povo de Roma, que gosta de uma piadinha, né, dizia: o Papa vai canonizar 4 espanhóis e um santo. Ou seja, São Filipe Neri, né, foi canonizado com esses outros santos espanhóis. A gente vê como a igreja, durante esse período de crise imensa, foi resgatada, né, pela figura de grandes santos. O que eu gostaria de dizer aqui para um pouco amarrar esse nosso programa a respeito do grande Filipe Neri é nós entendermos o seguinte: São Filipe Neri foi um homem que, sim, exerceu seu apostolado como padre na sua diocese, que era a diocese de Roma, fez um bem imenso à igreja do mundo inteiro, porque, claro, quando se faz bem à diocese de Roma, se faz ao mundo inteiro. Mas se nós formos olhar proporcionalmente falando, humanamente falando, a obra de São Filipe Neri nunca se tornou uma obra assim humanamente esplendorosa no sentido de número, né? Não é como a Companhia de Jesus, que se tornou, por exemplo, a congregação mais numerosa do mundo. E, no entanto, nós sabemos o bem, né, espiritual que fazem os grandes santos. A igreja pela sua presença. Então a gente vê essa fábrica de santos que foi o oratório. Se vocês forem ver a lista de santos, ou seja, uma congregação minúscula, né? E a lista de santos que nasceram dessa escola de santidade de São Filipe Neri é uma coisa incrível, uma coisa extraordinária, né? E por quê? Exatamente por causa desta grande decisão pela humildade. Por 2 momentos, né, os papas quiseram fazer Filipe Neri cardeal, não é? Quando ele ainda estava mais jovem, ele foi visitar o Papa, recém-eleito. O Papa pegou o chapéu de cardeal que era dele, não é? Porque o Papa deixou de ser cardeal, pegou o chapéu de cardeal, então quis fazê-lo cardeal, né? E São Filipe Neri, então, pegou
esse chapéu de cardeal, cochichou no ouvido do Papa. Alguns atestam que o que ele teria dito ao Papa, né, é que ele então aceitaria o chapéu, né, levaria o chapéu, mas que só aceitaria ser cardeal no momento oportuno que ele diria ao Papa, ou seja, nunca. Então levou. Isso foi a primeira vez. E várias vezes ele pegou esse chapéu de cardeal e colocou na cabeça do Barone, quase que prevendo profeticamente que ele seria cardeal um dia. Uma segunda vez foi quando ele já tinha mais idade, e então vem aquela famosa frase do paradiso, preferisco il paradiso, né? Que o Papa quis fazer o cardeal e ele então disse não, eu prefiro o paraíso. E o paraíso, nós devemos preferir o paraíso a todas as possibilidades de promoções humanas. É claro, nós sabemos muito bem que existem pessoas que são vocacionadas e que são chamadas a Deus para serem cardeais, né? Mas isso é a vocação de alguns. A vocação de todos é sermos santos. Então, que Filipe Neri seja para nós uma inspiração. Uma inspiração. Nós não precisamos fazer grandes coisas para sermos grandes santos. O próprio São Filipe Neri diz assim: nós não pecamos, veja, o São Filipe Neri da humildade. Nós não pecamos contra a humildade se desejarmos ser santos maiores do que os grandes santos. Por quê? Porque ser santo é amar a Deus. E Deus merece um amor infinito. E querer dar a Ele o maior amor que nós possamos não é faltar com humildade, mas é corresponder à verdade. Então, nós estamos aí 500 anos São Filipe Neri, concluindo os 50 anos de comemoração da conclusão do Concílio Vaticano II, que proclamou a vocação universal à santidade. Vamos fazer como o jovem Filipe, leigo ainda, que tomou de assalto a vida espiritual, que decidiu amar a Deus. Que isso seja para nós o caminho verdadeiro. E que São Filipe Neri lá do céu reze por nós e faça de nós os grandes santos que Deus quer que nós sejamos. Que Deus quer que você seja. Sim, esse programa é para isso. Esse programa é para dizer que você tem um lugar no céu. Paradiso. Vamos preferir o paraíso. Que São Filipe Neri reze por nós e todos os santos da família oratoriana rezem por nós, para que nós um dia possamos estar juntos no céu celebrando a glória de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.